O resultado do segundo turno das eleições municipais gerou novos cenários na política nacional, mas há uma certeza: o impacto cada vez maior das emendas PIX no pleito. Um levantamento feito pelo jornal O Globo aponta que dos 112 municípios com prefeitos que buscavam a reeleição e que mais receberam recursos deste tipo, 105 se sagraram vitoriosos, um índice de 93,7%. Criadas em 2019, as emendas PIX são questionadas devido à sua falta de transparência. Em agosto deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o Congresso Nacional e o governo federal criem regras e iniciou uma nova queda de braço com deputados e senadores. Este é o destaque da edição 38 do Linha Política com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Olha só, as eleições se encerraram de fato. O segundo turno, no último domingo, definiu boa parte aí das capitais, né, que ainda não tinham concretizado aí os resultados no primeiro turno. Mas algumas certezas e algumas informações chamam a atenção e a gente dá sequência à avaliação do nosso cenário político com uma preocupação. Por quê? Olha só. De acordo com um levantamento do jornal O Globo, aliás, levantamento esse publicado na última terça-feira, esse conteúdo ele traz alguns dados que chamam-nos a atenção, professor, com relação a investimento, com relação a emendas. Essa eleição ela foi recordista com relação ao número de candidatos de prefeitos reeleitos. O índice chegou a quase 82%, né? 81,4%. É o maior índice da história. Inclusive, de acordo com o Globo, ele bateu o recorde que era de 2008, das eleições municipais de 2008, quando esse índice chegou a 63,7%. Mas o que chamou a atenção e o cerne desse levantamento são as emendas PIX. O jornal o Globo ele fez um estudo no universo de 105 cidades que receberam o maior número de emendas PIX durante o período, ou pouco antes aí do período eleitoral, né, melhor dizendo. E nesse universo, professor, 93,7% desses prefeitos foram eleitos. Na verdade, o levantamento foi de 112 municípios e 105 prefeitos conseguiram a reeleição. Ô, professor, é o caminho, porque já quando a gente fala em reeleição, o candidato já trabalha com a máquina. E aí nós temos toda uma conversa, uma discussão em cima das emendas. E a emenda PIX, e daqui a pouquinho a gente pode falar sobre toda a sua falta de transparência, que é o principal problema, e tem colocado ela hoje no centro de uma nova guerra entre Congresso, cenário político e STF. Mas o caminho foi esse? O senhor acredita que esse recorde de prefeitos reeleitos foi pautado mesmo nessa questão das emendas PIX e bons apadrinhados? Com certeza, com certeza. Esse processo ele não democratiza a escolha, né, não oferece oportunidades de novos candidatos, ou seja, são os mesmos, está se formando uma casta, e isto tem um viés muito importante, que é a questão do autoritarismo, ou seja, ele está excluindo aqueles que não têm condições de ter essas verbas. Então, eu acho que para a democracia, para o nosso processo político eleitoral, isso é muito ruim, isso é péssimo. Isso é a manutenção de um determinado grupo no governo. Ou seja, quem tiver com a chave do cofre vai sempre ganhar as eleições e vai mandar no país. Quer dizer, que democracia é essa que nós estamos vivendo? Com aquele problema lá do Supremo Tribunal Federal que quer saber, porque na verdade tem um outro problema. As verbas são distribuídas, há um projeto de lei que diz que quem deveria receber o líder do partido, como o líder do partido, então ele passa a distribuir, ou seja, a gente não sabe mais quem é quem nesse processo, quem é que tem realmente proposta, quem é que tem
O negócio é ganhar a eleição. O pessoal lá do Legislativo não quer fornecer o nome para o Supremo Tribunal Federal dos que recebem dinheiro público, tem que ter transparência. Então, esse processo de fortalecimento do Poder Legislativo está criando uma situação política no Brasil que, se não tiver uma certa regulamentação, agora vai se transformar num país em que quem está no poder vai permanecer no poder, porque não tem condições de tirar do poder democraticamente, livremente. Por quê? Porque há uma disputa desigual. Quem tem dinheiro tem mais possibilidade de ganhar o cargo, ganhar a eleição. A gente está vivendo um processo extremamente complexo. Me parece que a sociedade não está entendendo muito bem esse processo, e eu acho que uma das coisas que pode também prejudicar muito, né, a questão da abstenção, a questão do voto em branco, que está aumentando a cada eleição, né, ou seja, ninguém mais acredita no sistema político brasileiro. Essa é a grande verdade. Fazer um cara sair de manhã para ir votar, ficar na chuva, no sol, para eleger as cartas marcadas, eu acho que isso, de uma certa forma, prejudica muito o processo político no Brasil. A gente citava nos últimos programas, né, nas últimas edições do Linha Política, a força que partidos de direita mais próximos do centro, né, conseguiram, principalmente com o resultado nas eleições do primeiro turno, na verdade eleições em turno único na maior parte dos municípios. Esse resultado exatamente ele vem condizente aí com os partidos que mais elegeram prefeitos, também são aqueles que conseguiram encaminhar o maior número de emendas, né? A gente lembra que existem alguns tipos, algumas formas dessas emendas chegarem, com relação à emenda PIX, até porque assim, quando a emenda PIX ela é criada em 2019, a proposta, e normalmente todas essas leis, esses projetos, eles nascem com uma boa proposta, mas a gente sabe que é como a mágica, né, professor? É como o ilusionista. O político, ele funciona assim. Ele te mostra uma mão e tá fazendo a mágica com a outra, né? Então, essas leis de emendas, elas acabam nascendo para um bom propósito, mas a forma como é utilizada, as entrelinhas do texto da lei, acaba garantindo aí a funcionalidade dessa lei na verdade, para a politicagem, para o sistema que garanta aí resultado nas urnas. A emenda PIX foi criada em 2019 com uma proposta de agilizar o encaminhamento dessas verbas para fazer com que o dinheiro chegue de forma mais rápida às mãos dos municípios, principalmente aqueles com dificuldades em situações de catástrofe, de cidades com alto índice necessidades básicas. Só que o maior problema dela, e isso tem sido apontado e questionado inclusive pelo próprio ministro Flávio Dino, que é a falta da transparência, né? A Constituição determina que haja emendas parlamentares, mas de acordo com regras. Não existe a possibilidade de elaborar um orçamento ou aplicar dinheiro público sem que haja regras claras de transparência, rastreabilidade, eficiência. As decisões que o Supremo tomou em dezembro de 2022 ainda não foram adequadamente cumpridas. E essa é a razão pela qual o Supremo tem, sob a minha relatoria, em cumprimento a essa decisão, esperado que por parte dos poderes políticos haja novas regras. Assim que elas existirem, assim que elas forem aprovadas e sejam compatíveis com aquilo que a Constituição manda, é claro que nós desejamos que o orçamento seja prontamente executado, mas ele não pode ser executado erradamente. Com relação às emendas PIX, por exemplo, não há necessidade, na situação atual, de se citar de onde partiu, nem mesmo o nome do parlamentar na situação atual é obrigatória para você colocar o sistema da emenda PIX. Eu acho que esse é o maior problema e o Flávio Dino vai ter muita dificuldade, professor, porque vem uma eleição de 2026 aí, vem uma eleição onde essas figuras, da onde sai o start da emenda PIX, essas figuras, quase todas elas vão estar de olho nas urnas, vão jogar os seus nomes e é a vez da emenda que foi
voltar com forma de apoio político, né? Exatamente. De qualquer forma, dependendo do Poder Legislativo, ele não vai fazer absolutamente nada. E aí vai haver outra questão, outro embate entre o Supremo Tribunal Federal. Há necessidade de declarar para onde que vai esse dinheiro, meu Deus? Pois é. Para onde vai esse dinheiro? Que tipo de aplicação é esse dinheiro? Quem é que recebe? Tem que ter um mínimo de transparência. A proposição deve partir sempre do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional como um todo, na compreensão de que emendas parlamentares são institutos legítimos de participação no orçamento por aqueles que são representantes votados pelo povo brasileiro, que têm a compreensão das necessidades dos muitos municípios e muitos estados do Brasil, mas ao mesmo tempo sempre se exigindo transparência, regularidade, previsibilidade, isonomia, né, que é algo que nessa discussão toda no Supremo Tribunal Federal tem se ventilado muito. Então nós estamos estudando uma apresentação de algum modelo que seja um modelo que possa garantir a participação parlamentar juntamente com o Executivo na definição orçamentária do Brasil, mas sempre primando pela qualidade do gasto público e primando pela transparência. Está virando uma questão tranquila você ser governo. Porque você é governo, você tem tudo, você tem verba, não é à toa que eles não têm proposta. Eles não precisam ter proposta quando eles discutem no período eleitoral, né? As propostas dos candidatos, eles não discutem isso mais, porque não tem necessidade de discutir isso, porque o problema deles já está garantido, eles têm as verbas, já sabem como gastar, aonde colocar isso. Esses espetáculos horríveis que nós assistimos nessas eleições, inclusive com uma quantidade enorme de pessoas que foram assassinadas, né? Porque, na verdade, o foco político, a discussão dos problemas do país, passa ao largo. Não há discussão dos problemas que o país está necessitando, né? Daí o fato dessas discussões de que a esquerda precisa entender o povo, que a direita está subdividida. Na verdade, eles absolutamente não sabem o que estão fazendo, porque o sistema político eleitoral no Brasil criou uma casta, porque tem verba ilimitada, porque é um absurdo o valor, né, que eles recebem. Ou seja, é uma situação extremamente tranquila. E eu acho que com isso também, que eu já falei e repito, eu acho que isso, de uma certa forma, destrói o sistema eleitoral e destrói a democracia. Não é democrata, não é democracia quem tem uma vantagem sobre o outro. Ou seja, há um tapa-boca naqueles que não têm condições de receber verbas para poder fazer campanha política. Porque a gente sabe que a campanha política precisa de dinheiro. Além das verbas que os partidos recebem, que é um absurdo. Quando a gente vê esse Valdemar da Costa Neto falando, ou o próprio Kassab, que recebe uma fortuna num país pobre. O Brasil é pobre, porque você parar com essa mania de que o Brasil é um país rico. O Brasil é um país pobre, porque o Brasil não produz coisas de valor. O Brasil produz a iniciativa, a primeira manifestação do homem, que é arrumar a terra, semear, plantar e colher. Isso é primitivo. Nós não temos produtos para exportar, não temos produtos de valor. Nós não saímos dessa inércia de crescimento econômico porque as pessoas não estão preocupadas com isso. Os políticos estão preocupados em se manter no poder. E que elite nós estamos criando? Uma elite sustentada pelo próprio Estado. Isso é democracia? Não é democracia. Na minha opinião, isso não é democracia. Isso é um regime autoritário, um regime que exclui aqueles que não têm possibilidade, simplesmente exclui, e fica sempre aquele mesmo grupo mandando no país. Eu fico muito preocupado com tudo isso. Eu acho que toda essa repercussão da eleição agora para prefeitos, né, nos dá essa visão clara. As pessoas estão atrás de verbas. Olha, e o que foi discutido em São Paulo a respeito da cidade? Absolutamente nada. E o que nós estamos discutindo no Brasil? O que nós precisamos, de uma certa forma, diminuir a desigualdade. Precisamos ter uma reforma do Estado. Essa questão agora do Lula interferir nas agências reguladoras. Ou seja, nós estamos andando para trás. Nós estamos regredindo. Nós estamos voltando a um passado que só trouxe baixo crescimento para o país, baixo desenvolvimento para o país. Eu fico muito preocupado com isso. Nós estamos criando uma casta política com poder incomensurável com verba pública. Isso que é um absurdo.
que eu não consigo entender. E aí você tem um sistema, professor, que, só para a gente poder lembrar, né? Primeiro que as emendas impositivas, aquela que o governo federal ele é obrigado a pagar a emenda impositiva até o final do ano legislativo. Se não paga, responde por improbidade, por exemplo. Essas emendas elas estão barradas. Decisão do STF, elas estão barradas até o final desse ano. Até porque o ministro Flávio Dino identificou irregularidades, identificou falta de clareza nas informações. Por outro lado, as emendas PIX continuaram atuaram bastante no período pré-eleitoral. A gente viu aí, não foram poucos, como a gente citou no começo da nossa conversa, o número de prefeitos reeleitos, principalmente prefeitos dos pequenos municípios. Agora, a situação é que quando você coloca uma verba como essa, que ela sai da mão do Congresso, sem o mínimo de transparência necessária para a população, ou pelo menos para aquele que quer melhor entender o que é feito com o dinheiro dele. E aí quando chega, professor, por exemplo, em boa parte dos municípios desestruturados e apadrinhados politicamente, ou seja, sem nenhum interesse ou pouco interesse de tornar aquela verba clara, você perde a força de tentar se mudar o cenário dessa verba. Só acredita que a verba PIX, ela representa, na verdade, até dentro daquilo que o senhor já estava falando, mas ela representa, na verdade, a força desse Congresso, a força da Câmara do Senado, que é cada vez mais independente e a verba PIX, assim ela fez, ela é cada vez mais independente das mesas diretoras, dos presidentes de Câmara e Senado, vem cada vez mais se tornando independente. Pelo contrário, ela faz com que o executivo se torne dependente deles também, até porque em 2026 também teremos eleições à presidência. A gente está vivendo hoje um país cada vez mais parlamentarista, mas não parlamentarista para discutir as necessidades do município, mas sim parlamentarista no poder sobre a tutela do jogo político, né? Exatamente. A preocupação, Francisco, é exatamente essa, porque, tudo bem, há uma corrente que para que a democracia seja forte, precisa que o Estado financie para evitar, né, a questão do Caixa 2, a evitar a corrupção. Então, nós fizemos um modelo que eu acho que é um modelo coerente. O primeiro modelo, distribuiu aos partidos e tal, todo o sistema. Eu acho que é perfeito isso. Agora, a gente não resolveu o Caixa 2, que continua tendo. A gente não resolveu a questão das empresas que dão dinheiro para as campanhas políticas. Ou seja, como você falou, a gente cria leis no Brasil para resolver problemas, mas, na verdade, é para criar subterfúgios para gerar outras coisas laterais, como, por exemplo, emenda PIX, emenda secreta, orçamento secreto, ou seja, uma cascata em função de uma lei que regulamenta uma coisa que eu acho que é justa, que todos os partidos recebam uma determinada quantia para poder exercer a sua liderança, a democracia, discutir os problemas do país. Eu pergunto a você, qual é o programa, qual é a proposta de um Valdemar da Costa Neto para o Brasil? Não discutimos esse assunto no PL. Para nós, o Bolsonaro vai ser candidato a presidente. Nós vamos fazer de tudo, vamos trabalhar, fazer a nossa parte para o Bolsonaro disputar a presidência da República, porque o Bolsonaro hoje tem 40% dos votos e esses 40% são fiéis, são fanáticos. O Bolsonaro chega no lugar, você vê gente chorando, e é todo lugar. Qual é a proposta de um Kassab para resolver os problemas do Brasil? Nenhum. Não tem, não existe isso. Quer dizer, o Brasil está se transformando numa grande repartição pública. Já tem essa questão do assistencialismo, já tem essa questão agora política. O país não suporta. Da onde que nós vamos tirar recursos para poder sustentar toda essa parafernália de recursos que, na verdade, não traduz benefícios para a sociedade? Qual é a proposta do Valdemar da Costa Neto para o Brasil? A proposta dele é pegar os 70 milhões
é aumentar o número de vereadores, o número de deputados, o número de governadores para ter maior dinheiro. Para fazer o quê? Para ganhar a eleição. Mas não é para resolver os problemas do país. O Supremo Tribunal Federal deve pressionar, deve criar uma norma. A sociedade deveria, de uma certa forma, também pressionar para que essa questão da distribuição de verba... A ficha limpa não foi o Congresso Nacional que criou, foi a sociedade, com mais de 1,5 milhão de assinaturas, que pediu a lei da ficha limpa. Ou seja, se não fosse a sociedade, não teríamos ficha limpa. Esses políticos, com essas benesses que recebem do Estado, eles andam à margem da sociedade. Ou seja, eles não estão preocupados com o país, não estão preocupados com o futuro do país, eles estão preocupados em manter com o poder. E eu acho isso muito ruim. Eu acho isso andar para trás. É olhar o país pelo retrovisor. Não é olhar o futuro do país. E o mundo está se modificando. O mundo está numa velocidade e o Brasil está numa velocidade retrógrada. Ou seja, ainda discutindo questões assim que nós estamos falando aqui. Não estamos perdendo o nosso tempo, mas falando uma coisa que não tem mais sentido a gente discutir a questão de verba eleitoral. Ou seja, para enriquecer partidos, para enriquecer líderes que não representam absolutamente nada, ou seja, são donos de partido. Se a sociedade não começar a se mexer, se a sociedade não começar a entender esse mecanismo, dificilmente nós vamos sair disso aí. Vai ficar essa questão de que o Congresso Nacional diz que o Supremo Tribunal interfere, aí cria impeachment de ministro do Supremo Tribunal, ou seja, coisas ridículas, coisas baixas, coisas vis, para poder fazer uma coisa que a gente nem deveria usar essa palavra, chantagem. Então, é esse o panorama político que o Brasil tem hoje. Ou seja, se a sociedade não tomar uma postura de exigir que essas verbas sejam transparentes e para onde elas vão, eu acho que dificilmente a gente vai ter projetos para um Brasil, inclusive para 26. E vai ser essa história. Vai ser de quem tirar maior proveito e ter mais dinheiro para poder manter no poder. Para fazer o quê? Se manter no poder para fazer uma política pessoal, uma política regionalizada, mas uma política que não se resolve os problemas cruciais do Brasil. Pois é, e aí não tem projeto dos partidos para o Brasil, não tem projeto dos parlamentares para o Brasil, do executivo para o Brasil, do Estado para o Brasil, e quando você enche prefeito despreparado de verbas só para sucumbir problemas momentâneos, também não tem partido do município para os municípios. A coisa anda feia demais. Mas é necessário que a gente continue conversando, não é, professor? É necessário que o Linha Política continue trazendo aí pra gente aos poucos, cada vez mais. A gente já tá no número 38, na edição 38. E é trabalho quase que de enxugar gelo, mas fazer com que nós e, claro, a população possa discutir cada vez mais a política, né? Exatamente, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa continuar a falar, deixar as pessoas pensarem a respeito desse assunto. Porque, na verdade, eu fico muito preocupado. Eu não tenho nenhuma esperança de que isso vá mudar, né, nos próximos anos. Isso é uma mudança terrível, né? É mudança de geração. E o que a gente tem hoje de geração que poderia ter novas ideias, novos cenários, é desanimador, né? Então, é muito triste a gente falar, mas a gente tem que continuar a falar. Professor, muito obrigado pela conversa. A gente volta na semana que vem com mais um assunto aí do Linha Política. Um abraço, Francisco. Um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 38 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da CNN, SBT e Jovem Pan. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezra Henrique.